Aleluia. Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio. Nós queremos abençoar você. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o texto: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E para o seu prazer foi e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Eu quero orar com você mais uma vez nessa noite, para que o Senhor continue a ser glorificado no meio da igreja. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Existe algo de muito especial que está diretamente relacionado e envolvido em compreender do que se trata ser um servo de Jesus. Existe algo muito especial que está diretamente relacionado à ideia do que significa manifestar o reino de Deus nessa terra. Quando nós temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus através de nós, de permitir que esse reino flua através de absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente é e tudo que a gente manifesta nessa terra. Essa é a oportunidade de demonstrar e de extravasar para todo mundo que está à sua volta que você foi um agraciado, que você foi um privilegiado, porque você encontrou o maior tesouro que você poderia encontrar na sua vida. Ser alcançado pela graça do Evangelho, manifestar dons e talentos na obra de Deus, perceber que Deus está constantemente movendo o reino dos céus através de você, é muito mais do que um compromisso religioso, é um privilégio. E esse privilégio é para todos aqueles que foram alcançados, para todos aqueles que foram movidos pela atmosfera do sobrenatural, que se move e se desenvolve sobre a igreja, à medida em que nós nos reunimos e nós começamos a adorar ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. É a oportunidade de manifestar nessa terra aquilo que Deus está realizando no céu. Porque quando a sua vida é tocada pela eternidade, quando a sua vida é tocada pelo ambiente do extraordinário de Deus, é inevitável que você também seja alguém que vai sendo gradativamente transformado segundo a imagem de Jesus. E quando você é transformado segundo a imagem de Jesus, você percebe que absolutamente tudo muda de valor para você. Talvez aquilo que era muito valioso simplesmente perdeu o brilho. Talvez coisas na sua caminhada que durante muito tempo dominaram você e fizeram talvez você até mesmo investir muito tempo e muito dinheiro. Depois que você é alcançado pela graça do Evangelho, parece que de alguma forma o mundo vai perdendo o brilho para você. Parece que aquilo que movia a tua vida vai gradativamente sendo transformado para aquilo que está movendo o reino de Deus. Porque a sua vida passa a ser inevitavelmente participante da grande obra que Deus está fazendo sobre a terra. E é aí que você começa a compreender qual é o real propósito da tua existência. Olhe para mim, por favor.
Todo homem e mulher na face da terra precisa inevitavelmente ser encontrado pelo propósito mais alto de todos, pela presença mais alta de todas, por aquele que dá significado, por aquele que dá razão, por aquele que dá motivo, por aquele que faz os seus dias terem cor e significado novamente. É isso que acontece com a vida de um homem ou de uma mulher, quando ele ou ela são encontrados pela graça do Evangelho do Reino de Deus. Porque o Evangelho do Reino de Deus é muito mais do que simplesmente afazeres religiosos. O Evangelho do Reino de Deus é simplesmente quando você consegue encontrar e discernir aquilo que é mais valioso em todo o universo. E quando essa presença de fato vai tendo sentido e valor para você, você vai percebendo que a sua vida não só é moldada, é movida e passa a ser direcionada por aquilo que Deus está fazendo na eternidade, mas também você passa a se transformar gradativamente de volta ao plano original que Deus desenhou para a sua vida. Ser encontrado pelo Evangelho é muito mais do que estar num culto, numa igreja, num domingo à noite. Ser encontrado pelo Evangelho significa simplesmente perceber que todo o vazio, toda falta de significado, todos os dias que você vagou por aí, preocupado, talvez impotente diante de situações que tentavam até mesmo destruir você, você percebe que até mesmo nesses momentos, existe um Deus no céu que também esteve cuidando de você. Quando você percebeu, Ele estava cuidando de você. Quando você não percebeu, Ele também estava cuidando de você. No dia bom, Ele estava cuidando de você. Mas quando chegou o dia mau, Ele também estava cuidando de você. Jesus começou a ensinar os discípulos e era muito comum que Ele ensinasse os discípulos através de histórias e ilustrações que tornassem as verdades reveladas da eternidade, de alguma forma, facilmente compreensíveis para todos que ouvissem o que Jesus estava falando. Em algumas outras ocasiões, Ele falava de modo a esconder essas verdades, para que aqueles que queriam simplesmente o discurso religioso de facilidade não compreendessem essas verdades. O fato é que quando o Evangelho encontra você, quando o Evangelho alcança você, inevitavelmente a sua vida começa a ser levada e começa a ser movida por aquilo que faz sentido para o coração de Deus. O desafio de pregar o Evangelho consiste simplesmente e justamente no desafio de transmitir verdades profundas e eternas, de modo a fazer com que essa semente, que é a semente da palavra de Deus, alcance os corações e a partir daí ela possa germinar, crescer, gerar fruto e fruto que permaneça. Aqui nós temos neófitos, aqui nós temos teólogos, e o desafio do pregador é justamente trazer a mensagem de modo a que um neófito e um teólogo igualmente compreendam e sejam tocados por aquilo que o céu está gerando, porque a pregação da palavra não consiste em uma transmissão de informações, não consiste na transmissão de um conhecimento, mas a pregação do Evangelho é você contagiando e impregnando todo mundo que está à sua volta com aquilo que um dia contagiou você, com aquilo que um dia preencheu você,
com aquilo que passa a fazer sentido na sua vida, com aquilo que passa a balizar quem você é. E aí Jesus, nessa empreitada, nesse desafio, ele trouxe para os discípulos mais um ensinamento. E ele diz: e também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Observe que Jesus, ele traz a real profundidade do valor do reino de Deus na vida de cada um de nós. O reino de Deus é um tesouro. O reino de Deus é valiosíssimo. O reino de Deus tem um valor inestimável, que não pode ser contido por coisas terrenas, que não pode ser explicado por sabedoria humana, que não pode ser discernido por vãs filosofias humanas. Mas o reino de Deus é semelhante a um tesouro. E esse tesouro, todo homem e mulher na face da terra passam a vida inteira atrás de descobrir aonde ele está. Os homens buscam a Deus a partir do momento em que têm consciência de que são um indivíduo na terra. Começa então a busca do ser humano por significado, por razão, por motivo, por aceitação, por identidade. E o homem então começa uma busca ao redor e uma busca para alcançar isso que vai dar significado. Mas Jesus está dizendo para eles: olha, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido. Mas se é assim, se o reino de Deus é esse tesouro, se o reino de Deus de fato é aquilo que é de mais valioso na face da terra, por que então Jesus diz que ele é um tesouro que está escondido? Por que então esse tesouro não está facilmente acessível para todos nós? Por que não é um tesouro que está na porta da tua casa? Por que então esse não é um tesouro que você poderia facilmente encontrar em qualquer lugar que você fosse? Por que, eu me pergunto, o tesouro precisa estar escondido num campo? E esse talvez seja o dilema filosófico de toda a humanidade. Buscar um tesouro que está escondido. Mas quando você acha esse tesouro, quando você acha esse tesouro não está escondido e se escondendo de você. Esse tesouro não está fugindo de você para que você não o encontre. Esse tesouro não está bloqueado para que você não tenha acesso a ele. Esse tesouro tem um mapa. Esse tesouro tem um caminho. Esse tesouro tem algo que aponta para ele. Esse tesouro que está escondido no campo. Jesus fez para nós um caminho até esse tesouro. E esse tesouro, apesar de estar escondido, ele ainda está acessível para você. Aleluia! O tesouro que está escondido é o tesouro que ao mesmo tempo é acessível. O tesouro que todos procuram é o tesouro que poucos encontram. O tesouro valioso é um tesouro que você precisa do mapa específico para encontrá-lo. Porque Jesus vai dizer: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E quando alguém encontra ele, alegremente volta, vende tudo que tem, não para que possa continuar buscando o tesouro, mas para comprar o campo aonde está o tesouro. Isso é lindo porque Jesus não ensina
que o tesouro é aquilo que vai agregar valor para você. Jesus ensina que o tesouro é absolutamente tudo o que vai agregar valor em você. Isso é muito mais do que manifestar algo de forma material ou exterior. Significa ser moldado, significa ter a sua identidade transformada, para que você possa também revelar que você tem esse tesouro. E todo mundo que chega perto de você começa a compreender e começa a ser capaz de discernir que você não só encontrou o tesouro, mas que você também comprou o campo onde está o tesouro. Aqui existem algumas etapas do que acontece com cada um de nós quando nós encontramos o tesouro, quando nós somos encontrados pela graça, porque você só encontra o tesouro porque em primeiro lugar Ele deu o mapa para você, porque em primeiro lugar Ele guardou o tesouro para você, porque em primeiro lugar Ele possibilitou que você fosse capaz de ir até o tesouro e de enxergar que é um tesouro. Porque pergunta a você, qual é a validade de um tesouro para quem não sabe quanto ele vale? Eu gostava muito de assistir um programa que passava no Discovery, não, no History, que era aquele programa daqueles caras lá em Las Vegas, que compravam aquela casa de penhores, que compra as coisas raras. Tem um cara careca, um gordinho. Aí uma determinada vez chegou um cara lá com, como é que é o nome? Uma tiara. Ele chegou com uma tiara lá. Ele queria vender aquela tiara por $500. Porque ele viu que a tiara tinha uns penduricalhos, sim, uns negócios. E ele falou, eu vou tentar conseguir $500 por essa tiara. Aí aquela dublagem, né? Interessante, o cara tá falando. E a língua portuguesa tem nada a ver com a boca do cara mexendo. Eu quero ver se de alguma forma eu consigo vender essa tiara por $500. Aí ele entra na loja, aí chama o cara vem, bom dia e tal. Aí ele entrega. Eu queria vender por $500 essa tiara. Aí o cara olha para ele. Tá bom, eu tenho um amigo que é especialista. Irmão, só nos Estados Unidos que tem essas coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O cara é especialista em tiaras antigas. Chega um cara lá com sei lá o quê. Não, eu tenho um amigo que é especialista. Da onde? Da onde o cara na vida dele vai se preocupar, vai se especializar em estudar tiaras antigas? Mas tinha um cara. Agora ouça com muita atenção. Ele chamou esse amigo. E o amigo dele, quando olhou a tiara, ele fez assim. Quem é mais antigo aqui, não precisa se entregar. Lembra do Mr. Bean? Aquele cara não falava uma palavra. E você sabia exatamente o que ele estava sentindo, o que ele estava querendo expressar. Ele regalava o olho, fazia uma cara, você sabia exatamente o que era. E esse cara, quando viu a tiara, ele fez isso. Aí ele olhou pro dono do estabelecimento e falou assim, essa tiara... Ô, irmãos, a mesma piada 3 vezes vocês riram. Essa tiara, ela é muito rara, ele falou. Essa tiara, você vai conseguir com ela $5 milhões. O dono da tiara não estava ouvindo não, irmão. Estava lá, ele estava falando só com o dono do estabelecimento. Ela está avaliada. Aí ele abriu lá, não sei o que é lá. Tem um clube de colecionadores de tiaras antigas nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos para ter determinadas coisas, né? Aí ele mostrou aqui, ela é do século XVIII, sei lá, ele falou um negócio lá. E aí o dono da loja ficou assim, meu Deus. Aí estava na hora de negociar. O cara queria $500. Estava na hora então de negociar com o dono da tiara. Ele, muito obrigado, apertou a mão, tá, tchau. Aí foi ele olhando a tiara, foi em direção ao cara. Aí ele falou assim, olha, quanto que você quer mesmo nessa tiara? Aí o cara, eu estou tentando
Estou tentando ver se eu consigo $500 por ela. Irmão, estava filmado, né? Ia ficar feia a beça para ele. Aí ele olhou para o cara, olhou para a tiara, olhou e falou assim: droga, eu preciso ser honesto com você. Essa tiara vale $5 milhões. O cara fez o quê? Aí ele falou assim: e eu posso te pagar $3,5 milhões nela. Que ele tem as taxas para pagar, depois ele ia revender, precisava do lucro, ele explicou para ele lá. Aí ele: você aceita? Aí o cara ficou assim. Aí aparece sempre depois o cara dando entrevista, né? Igual o Masterchef, não tem o Masterchef? O cara tá na hora lá, aquele negócio, vai, o chefe dando bronca, e aí depois aparece o cara analisando a si mesmo. Não, porque naquela hora ela estava muito nervoso e será que vai sair o prato? Só para deixar a gente... Aí apareceu o cara dando a entrevista, cara. Aí ele: eu cheguei aqui achando que eu ia conseguir $500 e saí com $3 milhões. Aí volta para ele lá na negociação. Ele fica parado assim. Aí eles fazem a edição para parecer que o cara ficou um tempão pensando, né? Aí você aceita $3,5 milhões. Aí ele ficou. Aí filma o rosto do dono da loja, filma o rosto dele. Filma o rosto do dono da loja, filma o rosto dele. Eles passam o mesmo take ali umas 5 vezes, né? Só para parecer que tinha de fato algum suspense. Aí ele olha para ele e fala assim: negócio fechado. É porque era o nome do programa, é Trato Feito. Aí, negócio fechado, trato feito. Aí aperta a mão, beleza, foi embora. Por que eu te contei essa história? Por 2 motivos que eu quero chamar a sua atenção para ilustrar o que a gente leu aqui. O tesouro só vai fazer sentido, o valor que ele tem, se você souber qual é, de fato, a maneira de avaliar esse tesouro. O dono da loja não sabia, mas ele tinha um amigo que mostrou para ele o valor daquele tesouro. Coisa linda é quando a gente tem gente perto da gente que leva a gente para próximo de Jesus. Coisa linda é quando você consegue caminhar com gente que leva você para perto do tesouro que está no campo. Coisa linda é quando você está cercado de gente que está trazendo, está puxando, está empurrando você para perto de Jesus. Porque à medida que você anda com gente que sabe de fato avaliar o que tem e o que não tem valor, a sua vida começa a ser pautada por aquilo que é valioso nessa terra, por aquilo que é valioso no universo, por aquilo que é valioso na vida. É por isso que Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Agora eu te pergunto, um tesouro que ninguém sabe o valor, serve para quê? Teve um aluno meu, esse ano, começo do ano, levou para a escola. O professor tem um pote cheio de moeda. Aí levou o pote para a escola, um monte de moeda antiga. Vovó tinha aquelas moedas de cruzeiro, cruzado, aquelas moedas antigas, nenhuma vale nada. Mas ele tinha, irmão, muita moeda. Muita moeda, mas muita moeda. Falei: rapaz, algum dia essas moedas já valeram muito. E ele assim, todo bom, criança, né? Criança de 12, 13 anos, olha, você fica todo feliz. Mas não valia mais nada. Você sabe qual é o problema de quando você chega e encontra o tesouro no campo? É depois você desconsiderar o valor e achar que aquele tesouro já não tem mais valor nenhum. Porque você se acostumou. Todo dia você vê o tesouro. Todo dia você caminha perto do tesouro. Todo dia você trabalha no tesouro. Todo dia a sua vida é tocada por esse tesouro. E existe um perigo muito grande de você passar a desvalorizar o tesouro. Aquelas moedas dele já não tinham mais valor. Mas o tesouro que você encontra no campo, quando você é alcançado pela graça, esse tesouro nunca perde o valor. Esse tesouro nunca vai perder a validade.
Mas por que então todo mundo não fica com expectativa sobre ele? Porque nós temos a capacidade de subtrair o valor desse tesouro. Uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu assisti aquele programa, para ilustrar o que eu estou pregando aqui para você, é que quando aquele dono da loja, ele percebeu o valor que tinha aquela tiara, meus irmãos, ele fez de tudo que ele podia para aquela tiara não sair de dentro da loja. Ele queria aquele tesouro, ele queria aquele objeto valioso, aquilo que tinha entrado na loja ali e que há alguns momentos atrás era mais uma coisa trivial. A partir do momento que ele percebeu o valor que tinha aquele objeto, ele fez de tudo. O cara queria $500, ele ofereceu 3,5 milhões de dólares. O que acontece com você quando você descobre o valor que o reino de Deus tem na sua casa? O que acontece conosco quando nós percebemos qual é o real valor desse tesouro que está no campo? Você fica alheio? Você permanece inerte? Você olha de lado e finge que não é com você? Porque é muito fácil, irmãos, fazer parte de uma instituição religiosa, fazer parte ou não de grupos e de instituições na vida cotidiana da gente, sem conseguir de fato perceber do que se trata e o que move as nossas vidas quando a gente vem aqui. Esse lugar, olhe para mim por favor, esse lugar não é simplesmente um lugar trivial no qual você vem no domingo à noite. Esse lugar não é meramente um ambiente natural que você frequenta na sua semana. Esse lugar não é meramente um lugar qualquer que você cumpre uma responsabilidade na sua semana. Esse lugar é o lugar da presença de Jesus. A Bíblia chama esse lugar no Novo Testamento de casa de Deus. Esse lugar não é outro senão o lugar da manifestação da presença de Jesus. Esse lugar é um ambiente espiritual que toca você, que molda você, que leva você a um ambiente de significado, de sentido, de propósito. A um lugar onde Deus entrega para você um mapa para você encontrar o tesouro que está no campo. O tesouro que vai ter valor, o tesouro que vai mudar a sua história, o tesouro que vai dar propósito para você, o tesouro que vai dar significado para a tua existência, o tesouro que é muito mais do que um discurso religioso, é muito mais do que meras palavras, porque o evangelho da cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ele é poder de Deus. O evangelho continua sendo o poder de Deus manifestado sobre a terra, tocando cada homem, cada mulher, cada coração e mente. Quando é alcançada por esse tesouro, simplesmente passa a ser movido por aquilo que o céu está fazendo. É a oportunidade de fazer parte da compra do campo. Isso aqui é lindo. A primeira etapa é quando você descobre o valor do tesouro. E a segunda etapa é quando você compra o campo. Comprar o campo não é meramente usufruir do tesouro. Irmão, isso aqui, eu quero dizer antes de falar essa verdade, revelar para você, que essa verdade que eu vou revelar para você agora, talvez possa mudar a forma como você se relaciona com a igreja. Talvez possa mudar a forma como você se relaciona com a sua vida com Deus.
porque ela rompe a lógica e o paradigma humano. Porque um tesouro, ele serve para agregar valor a você. O tesouro, ele é um meio para alcançar um fim. Mas o que Jesus mostra aqui, ei, olhe para mim, é uma lógica inversa. Porque ele não diz que o cara que achou o tesouro foi lá, pegou todo o tesouro e comprou tudo que ele precisava. Jesus diz, ele voltou para casa, vendeu tudo o que tem e comprou o campo. Porque o tesouro não é para ser meramente usufruído. O tesouro é para ser guardado. O tesouro é para ser protegido. O tesouro não é para você usar como um meio para uma finalidade específica. O tesouro não é um meio para você alcançar uma bênção. Não é um meio para você alcançar algo para sua família. O tesouro é a própria bênção. O tesouro é a própria finalidade. O tesouro é a coisa que vai pautar e vai movimentar você. É por isso que Jesus diz, ele foi, vendeu tudo, voltou e comprou o campo. Porque Jesus poderia ter ensinado o seguinte, olha, ele foi lá e todo dia ele ia e pegava um pouquinho do tesouro e usava. Mas ele diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Alguém achou, vendeu tudo que tem e comprou alegremente o campo. Deus só vai levar você para as próximas etapas, para as próximas fases espirituais que você tem para desfrutar, quando você perceber que o evangelho não é um meio para você alcançar o objetivo que você quer. A obra de Deus não é um meio para você ter um bom casamento. O reino de Deus não é um meio para você ser abençoado por uma cura que você precisa. O reino de Deus não é um meio para você conseguir ser bem-sucedido nas áreas da sua vida que você quer. Porque enquanto você se relaciona com um tesouro, que é o reino de Deus, meramente nesse nível, você nunca vai poder desfrutar na profundidade o que esse tesouro agrega para você. No que esse tesouro transforma você. O evangelho do reino de Deus não é simplesmente o que a gente faz aqui para alcançar algo, mas é aquilo que move quem a gente é e passa a nos transformar absolutamente na pessoa que vai ser capaz de vivenciar na profundidade e na plenitude tudo o que o fato de ser o dono de um tesouro agrega para nós. Agora tem um porém, e é a terceira fase. Jesus diz que ele compra o campo, mas Jesus não diz que ele compra o tesouro. Jesus afirma, ele comprou alegremente o campo, mas ele não comprou o tesouro. Mas aí você pensa, pastor, mas o tesouro está onde? O tesouro está no campo. Ele compra o campo, mas o tesouro ele não pode comprar. Por quê? Porque o tesouro foi entregue de graça. O tesouro é entregue sem que você precise fazer nada. Porque o reino de Deus não depende do que você pode fazer por ele. O reino de Deus não depende da sua capacidade ou não de comprar o campo. O reino de Deus é entregue a você, porque Cristo já comprou na cruz, para cada um de nós, a possibilidade e o direito de participarmos desse tesouro, o tesouro do reino de Deus. É por isso que não é possível comprar o tesouro, porque o tesouro não é conquistado por você, porque o tesouro ele não é barganhado com você. O tesouro é entregue livremente. O tesouro é entregue alegremente. O tesouro é entregue gratuitamente. Agora, por que então ele compra o campo? Se o tesouro foi entregue, para que comprar o campo?
Comprar o campo é a finalidade daqueles que compreendem que o tesouro não é por causa de você. Comprar o campo é para aqueles que compreendem que se o tesouro foi dado a você, é sua responsabilidade guardá-lo e proporcionar um caminho arborizado, um caminho limpo, um caminho para que outras pessoas possam ter acesso a esse tesouro. O tesouro não é por causa de você, o tesouro é por causa da glória de Deus. O tesouro é porque Deus definiu e escolheu, na sua infinita soberania e graça, que Ele gratuitamente entregaria esse tesouro para nós. O que resta então, pastor? O que resta é o privilégio. O que resta é a grata oportunidade de continuar participando da grande obra que Deus está fazendo sobre a terra. E essa obra é levar outras pessoas ao tesouro. Você compra o campo para que você possa levar outras pessoas ao tesouro. Mas vai acabar? Não, esse tesouro é inesgotável. Mas vai gastar? Não, esse tesouro é incorruptível. Mas vai chegar um momento que vão achar que ele vale menos se todo mundo tiver. Não. Esse tesouro não é movido por padrões humanos. Esse tesouro não muda de acordo com a conjuntura. Esse tesouro não está submetido àquilo que os seres humanos podem ou não realizar. Esse tesouro é aquilo que Deus declarou e derramou sobre nós desde a eternidade.